aí, o pouso vai cair, o pouso vai cair. Ei, você aí, o pouso vai cair, o pouso vai cair. História. Narração metódica dos acontecimentos ou fatos sociais, políticos, econômicos ou intelectuais, dignos de memória, ocorridos na vida da humanidade. Exposições de fatos sobre determinados assuntos. Estudos das origens e dos progressos de uma arte. Descrição sobre os seres da natureza. Biografia de personagem célebre. Narrativa, conto, fábula, narração de fatos, estudo da forma e dos corpos orgânicos e inorgânicos. Palavra, som articulado que tem significação e sentido. Vocábulo, termo, expressão, discurso. Faculdade da espécie humana de exprimir ideias por meio da voz e da imagem. Linguagem, sistema de sinais empregado pelos seres humanos para exprimir e transmitir suas ideias e pensamentos. Expressão do pensamento por meio de palavras, sons e imagens. Qualquer meio de se exprimir o que se sente ou o que se pensa é cinema, é arte. Arte é o conjunto de estratégias e táticas para se fazer qualquer coisa com perfeição. Vida, existência, estado de atividade incessante comum aos seres organizados, tempo que decorre entre o nascimento e o momento, comportamento, conduta, alimentação, princípio de existência e força, corpos em composição, criação. O ser humano é um animal criativo por natureza. Criamos por necessidade. Criamos para suprir os nossos desejos primitivos, para saciar os nossos instintos inconscientes. Criamos para matar a nossa fome, para organizar o nosso mundo e dar sentido à nossa existência. Criamos para sobreviver e inventar um jeito de estar no mundo, um modo, uma maneira, uma estratégia de sobrevivência, de existir no tempo e no espaço. Criamos para matar a nossa fome. Este filme é uma pesquisa do gesto e do hábito, na construção da imagem enquanto corpo, enquanto forma. Corpos em composição é um exercício da busca da harmonia, do equilíbrio, da saúde, entre o íntimo e o universal, narrando através da câmera processos de desenvolvimento da espécie humana que persistem como hábitos cotidianos em universos particulares. Experiência, ato de experimentar, conhecimento adquirido pela prática, estudo, observação, ensaio, tentativa. Criamos para nos alimentarmos. Nos alimentamos para existir. Existimos para criar. Ao criar, transformamos o mundo. Ao transformarmos o mundo, transformamos a nós mesmos.
Força, faculdade de operar, de mover-se, poder de ação física ou psíquica, causa capaz de produzir movimento ou alteração de energia, impulso, motivação, movimento, ato ou efeito de mover-se, deslocação, mudança de lugar ou de posição, agitação, animação, evolução, giro, revolta, marcha de corpos celestes, andamento musical, impulso interior, gesto, caminhar, evolução de ideias, criar, fazer, formar, construir, compor, escrever, realizar, arrumar, pôr em ordem, edificar, fabricar, preparar, cozinhar, representar, inspirar, despertar, pronunciar, dizer, responder, causar, completar, reproduzir, atingir, fingir, ajustar, supor, atribuir, importar, interessar, converter, proceder, imaginar, cortar. Imaginar é criar ou conceber na imaginação, fantasiar, inventar, fazer de conta, julgar, supor, conjecturar, cismar, pensar, considerar, prefigurar, representar, ser a imagem ou a reprodução de algo, significar, mostrar, patentear, exibir, fazer as vezes de algo ou de alguém, figurar, aparentar, descrever, retratar, pintar, arrancar, fazer sentir, afetar, presumir, apresentar-se, expor-se, figurar como símbolo. Natureza é o conjunto de todos os seres que formam o universo. Força submetida a certas leis que regulam os seres do universo, essência dos seres, constituição, organização de um corpo, temperamento, caráter, índole, compleição, condição do homem anterior à civilização, natureza viva, animais e plantas. Saúde, estado do que é são, estado do indivíduo em que há exercício regular das funções orgânicas, boa disposição do organismo, vigor, robustez. Beleza, coisa muito agradável, bondade, excelência. Sublime, muito alto, elevado, excelso, perfeito, encantador, esplêndido, magnífico, o mais alto grau de perfeição, o que há de mais elevado nos sentimentos. Sentido, faculdade pelas quais se recebem as impressões do mundo externo, formas de receber impressões, juízo, faculdade de sentir, de apreciar, pensamento, ideia, atenção, finalidade, intento, direção que um ato segue, faculdade de experimentar, prazer material, faculdades intelectuais, raciocínio, cotidiano, práticas habituais que se faz todos os dias. Hábito, costume, uso, tendência. Habitat, lugar em que se nasce e se vive naturalmente, qualquer ser organizado. Essência, o que constitui a natureza íntima das coisas, seu modo de ser, substância. Corpo,
qualquer porção de matéria que forma um todo distinto, a parte material do homem ou animal, aquilo que constitui a essência do que é material. Composição, ato ou efeito de compor. Organização, redação, produção literária, científica ou artística. Agrupamento de moléculas, proporção entre as partes de um todo. Ato de escrever música original. Harmonização. Criar é movimentar-se, é misturar, é mexer. A arte é um jeito de fazer. O tempo molda nossos corpos. Nossos hábitos compõem nosso organismo. Cada gesto, cada movimento, cada um de nós é uma experiência química sonora. O universo é uma sinfonia complexa, em pleno andamento. Tudo está em vias de ser. Tudo vibra. Tudo é uma coisa só. Música. Tudo tem um ritmo, uma melodia, uma harmonia. Há aproximadamente 4 meses, o artista visual Cléo Ferreira desenvolve um processo de vivência e criação em um sítio localizado na zona rural do município de Erceburgo, ao sul de Minas Gerais. Através da criação de uma pequena horta, o artista observa processos naturais e suas relações com o desenvolvimento da própria percepção e, consequentemente, da própria consciência, que se expande a partir do trabalho com a matéria e sua relação com o espaço e o tempo. Nessa vivência, o artista nota que a aproximação entre arte e vida decorre de processos intuitivos, que se tornam conscientes na medida em que o indivíduo se expressa, criando formas através de diversos meios que a própria natureza lhe fornece. Assim, ele percebe que a consciência do indivíduo, enquanto ser criativo por natureza, se desenvolve no exercício de si mesma, se ampliando na medida em que o sujeito se expressa com singularidade através de formas que ele cria, por diversos meios para representar sentimentos, emoções, pensamentos, relações, significados e sentidos. Formas que mudam os hábitos dos indivíduos e, consequentemente, o meio no qual se desenvolve.
Criar, independente dos meios utilizados para isso, é sempre criar formas. Formas são estruturas abstratas, ideias invisíveis que determinam o que é visível. Espaço e tempo são formas da percepção humana. Tudo o que percebemos, percebemos no espaço e no tempo. Há o tempo de preparar a terra, o tempo de plantar e o tempo de colher. Mas, sobretudo, há o tempo de cultivar, o tempo de participar. Tudo na natureza está interligado. O trabalho, no embate com a matéria, o ser humano transforma o meio e, ao transformar o meio, transforma a si mesmo, a sua própria percepção, seus próprios sentidos e, consequentemente, a sua própria consciência. A consciência humana se faz no exercício de si mesmo. O ser humano age e reflete sobre a ação. A invenção é sempre radical, pois pressupõe o novo, a novidade, o original, o impensado, o impossível, o indizível, o inalcançável. O ser humano cria para explicar o mundo para si mesmo, para desvendar os mistérios do universo. O ser humano cria para sonhar e sonha para resistir, para existir, para sobreviver. Há infinitas formas de se fazer a mesma coisa, assim como há infinitas coisas a serem feitas. O ser humano necessita de estímulo e liberdade para criar. Somente através do trabalho livre e criativo o ser humano pode se desenvolver plenamente, como ser ético e estético. Criar é buscar respostas para questões fundamentais da vida. Há infinitas formas de se explicar a mesma coisa, e há infinitas coisas para serem explicadas. Compreender a natureza é compreender a si mesmo. Fora do tempo e espaço, não há possibilidades para nós. O ser humano é gregário e sonhador. A educação consiste nas formas de comunicação dos conhecimentos práticos, adquiridos pela experiência ao longo da história
e consagrados pelo hábito comum. A sabedoria popular ainda se mantém viva através da oralidade como meio de troca de experiências das antigas com as novas gerações. Um diálogo permanente, a dialética dos corpos, o trabalho. O conhecimento está sempre em transformação, no desenrolar do tempo. Todavia, suas bases fundamentais já foram traçadas por nossos antepassados. Desde o princípio, na infância da nossa espécie, o ser humano cria a partir da observação da natureza, de seus processos, de seus movimentos espontâneos. O ser humano, desde sempre, imita a natureza. Criamos instrumentos para criar máquinas e criamos máquinas para criar instrumentos. O ser humano é um ser de criação, criatura criativa. A arte mais pura é o jeito sincero de cada um. Alma, essência imaterial do ser humano, princípio vital, conjunto das faculdades intelectuais e morais, espírito humano, indivíduo, vida, entusiasmo, calor, animação, o que dá força e vivacidade, princípio vital das plantas e dos animais. Amor, afeição profunda, sentimento imenso de simpatia e amizade, veneração, compaixão, caridade, sintonia entre almas. Criar é dar sentido consciente ao mundo. Entretanto, na atualidade, vivemos uma realidade de um mundo em que a narrativa do capitalismo neoliberal domina a cultura de modo quase hegemônico, sendo que este fato pode ser entendido como a representação da vontade de uma classe social que detém sob seu domínio os meios de comunicação e as estruturas econômicas da sociedade. Nesse mundo, a criatividade é reprimida, manipulada,
massificada, enrijecida segundo a vontade de poucos de dominar muitos. Assim, criar não é só um ato político, mas um ato revolucionário, porque supõe, de certo modo, a ruptura ou a subversão de certa ordem pré-estabelecida. A alienação de nosso potencial criativo nos reduz a algo inumano. A arte, nesse sentido, pode nos ajudar a desenvolver a capacidade de estabelecer com autonomia relações entre múltiplos eventos ou fenômenos internos e externos. A arte é também um instrumento de observação do mundo e um modo de refletir e sentir e transformar os objetos e fenômenos da vida. Há um antigo provérbio chinês que diz: o dedo que aponta à lua não é a lua. Ou seja, a representação da coisa não é a coisa em si. Portanto, o mais importante na arte é a vida.